Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um FACEG Pod. Eu sou Fernanda Arcanjo. E eu sou Márcio Luiz e aqui é um ambiente próprio, ideal para os grandes debates, as grandes discussões, onde nós temos a oportunidade de trazer as pessoas que estão fazendo a diferença no estado de Goiás, tanto no plano econômico, político, institucional. E hoje, Fernanda, esse programa é minha cara. Sabe por quê? Porque eu sou um eterno jovem aprendiz. Olha, ele vai contar a trajetória dele, profissional também. Você trabalhou, teve oportunidade como jovem aprendiz ou você está fazendo só uma brincadeira? Não, é só merchandising mesmo, porque eu aprendi a trabalhar depois dos 40, sabe? E ainda com muita dificuldade. Olha, gente, tá vendo? Foi preguiçoso. Tinha que ter começado mais cedo. A gente está recebendo aqui Humberto Oliveira, que é superintendente do IEL e é responsável por colocar essa moçada aí no mercado de trabalho. Seja muito bem-vindo, Humberto. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Márcio. Satisfação, prazer estar aqui. Obrigado em nome do IEL, né? Dar a oportunidade para falar um pouco do IEL, do trabalho que a gente faz lá no IEL. Humberto, acho que a gente pode começar explicando, né, essa composição aí da FIEG, como o IEL se insere nisso. É uma das casas da FIEG, uma das casas da indústria. É uma sopa de letrinha, né, Fernanda? Eu acho que é bom a gente explicar isso para as pessoas. E é até bom a gente contar um pouco do porquê do nosso nome, né? IEL é o Instituto Evaldo Lodge. E quem foi Evaldo Lodge? Evaldo Lodge foi um dos fundadores da CNI, né, é um mineiro, um siderúrgico mineiro, né? E o IEL é uma das casas do sistema indústria, né? Junto com o SESI e com o Senai. E por que entra o Evaldo Lodge nessa história? Porque a CNI criou o SESI e o SESI e o Senai muito bem conhecidos nas suas atuações, Márcio, você conhece muito bem, você está no meio. O Senai é muito ligado à parte de formação técnica profissional, mão de obra para a indústria, né? Na parte de capacitação, treinamento técnico, o SESI na qualidade de vida do trabalhador, as normas de segurança e saúde no trabalho. E aí o Evaldo Lodge, aí ele entra nessa história, né? Olhou para aquilo e pensou, gente, quem vai tratar da parte de gestão com foco na indústria, quem vai olhar para os talentos que existem no mercado e vai colocar esses talentos para dentro da indústria? Aí ele sugeriu essa pauta na época para a CNI, e aí veio o IEL. O IEL veio depois de SESI e de Senai. Tanto CNI é que Confederação Nacional da Indústria, nossa casa maior, né? Das federações. As federações tem no Brasil todo, todos os estados, inclusive no DF, e replica o modelo SESI e Senai. A federação como um ente maior, SESI e Senai embaixo. Aqui é a FIEG, Senai, SESI e IEL Goiás. E aí complementando. E aí o Evaldo Lodge olhou para isso e propôs a criação do IEL, e o SESI e o Senai, eles são mantenedores e instituidores do IEL. Então, a gente tem uma certa diferença, sabe, Márcio, de SESI e Senai. O IEL não tem, ele faz parte do sistema indústria como uma das casas, mas ele não tem, por exemplo, o recurso compulsório que vem para a SESI e para a Senai e para a própria federação, através da guia das previdências que as indústrias pagam. Então, nós surgimos depois de SESI e Senai, pouco após, 1970, mas viemos construídos ou constituídos por SESI e por Senai. Então, tem dupla função, tanto apoio à gestão, quanto fazer essa conexão da universidade com a indústria. Então, Fernanda, é assim, quando nós fomos criados em 1970, e Goiás começou em 71, ano após a constituição do IEL nacional, a primeira ideia era trazer os talentos que estavam nas universidades para dentro da indústria. Por quê? Porque precisava ter essa conexão, né? Trazendo o jovem para dar vigor para a indústria, trazer novas ideias para a indústria. E aí surgiu, naquela época, o programa de estágio, que hoje é referência no IEL, né? Que a gente é conhecido, que a gente é lembrado, inclusive agora recentemente recebemos de novo um reconhecimento aí de ser a entidade de encaminhamento de estado mais lembrada pelos goianienses no Populist e tudo mais. E nós ficamos muito forte na questão do estágio, muito reconhecidos, né? Se você tentar colocar isso em números, o IEL Goiás ele coloca hoje mais de 20 mil alunos em campo de estágio ao longo do ano. 20 mil, na verdade são 22 mil e alguma coisa, novos CPFs inseridos ao longo do ano, né? E a gente tem aqui, Fernando, uma média de 15 mil alunos fazendo estágio pelo IEL em Goiás. Isso sim é programa social, isso sim é inclusão, isso sim é realmente Verdade. Você tirar famílias de vulnerabilidade,
dando dignidade com Isso. empreendedorismo. Isso. A gente fala isso muito, Márcio, porque assim, o estágio, ele é acima de tudo, uma oportunidade. Lógico, você tem a conexão do estudante com o mercado de trabalho, você leva ali, dá a ele a oportunidade de, na prática, vivenciar o que é o mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, também, você dá à indústria a capacidade de buscar um talento. A gente fala que o programa de estágio, ele é o processo de recrutamento mais barato que existe. Por quê? Porque você, no estágio, você avalia o comportamento. Para além das habilidades técnicas, que é óbvio, né, que você não pode exigir de um estagiário, você contrata um estagiário em engenharia civil para uma obra, você não vai exigir dele que ele seja, que tenha o conhecimento do engenheiro, é claro que não, né? Mas você vai poder avaliar a atitude, o conhecimento, as habilidades, o comportamento, né? Se ele é proativo, se ele é determinado, se ele segue padrões de hierarquia. Então, tudo isso você avalia. Então, a gente fala que o estágio, além de tudo, além de ser um baita de um programa de inclusão, porque gera renda, a gente tem N casos lá de pessoas que agradecem lá, fazem depoimento do quanto o estágio foi importante na primeira opção. Você não teve, né? Mas muitos tiveram uma primeira opção de renda familiar com o estágio. A gente tem casos lá, Fernanda, como eu falei, não são poucos, de bolsas de estágio, de estagiários que recebem bolsa e que essa bolsa dele ajuda na subsistência da família. A mãe falando, o pai falando. Então, é sim um programa de inclusão social e muito relevante, muito importante. Qual que é a estrutura do IEL hoje? Porque muita gente às vezes pensa que o IEL ele fica aqui em Goiânia, sendo que é muito pelo contrário, o IEL está esparramado no estado inteiro. Né? Tá. Hoje nós dividimos o IEL em 6 grandes regiões, né? Então, nós temos a região metropolitana de Goiânia, que são aí 14, 15 municípios da região metropolitana, e temos a nossa sede, que fica aqui em Goiânia, o edifício Pedro Alves, você conhece muito bem lá, que foi construído em parceria do IEL com a própria federação, né? A nossa sede local é aqui. Só que nós temos unidades também regionais em Rio Verde, Catalão, Itumbiara, Lusiânia e Anápolis. Nós temos 5 unidades. Cada unidade dessa tem uma estrutura, tem uma gerência, tem uma equipe que cuida de uma determinada região. Por exemplo... Rio Verde, Anápolis, Catalão, Lusiânia, Goiânia e Itumbiara. Isso. Então, por exemplo, você tem, a gente chama de região leste-nordeste. A sede é em Lusiânia. A minha gerente lá, a Gabriela, ela cuida de... me parece que 21, 22 municípios. Toda aquela parte do Nordeste, Goiânia, Mambaí, Guarani de Goiás, por lá de cá também Cristalina, mas pegando Formosa, Alto Paraíso, tudo faz parte da área de atuação dela. E um detalhe importante, nós temos parcerias hoje com 130 prefeituras no estado de Goiás. Das 246, ou seja, mais da metade, nós temos parceria com programas de estágio e com alguns atendimentos, mas notadamente com o programa de estágio. Então, a prefeitura também entende, percebe o quanto é importante para ela um programa de estágio para melhorar, vamos deixar isso claro, melhorar o atendimento público e também dar oportunidade para estudantes que estejam lá cursando ensino médio, superior ou mesmo pós-graduação, aquilo que a lei permite no estágio, né? E como é que o IEL, desculpa, Márcio, faz esse recrutamento dos talentos? O processo seletivo é conduzido por vocês? Como é que funciona? Então, nós temos uma plataforma, chama Site Nacional de Estágio, SNE. Esse site é um site desenvolvido pelo IEL Goiás. Nós temos uma equipe lá de TI, de soluções digitais, que desenvolveu esse produto. Lá em 2011, 2012, nós nacionalizamos essa ferramenta através do IEL Nacional. Hoje é a ferramenta que faz a gestão de todo o programa do estágio no Brasil inteiro, né? E essa ferramenta, Fernanda, ela faz exatamente isso. A empresa, nós temos a nossa equipe, ela mobiliza as empresas para ofertarem as vagas, né? Buscarem os talentos, a gente mobiliza as universidades para poder captar também os alunos para se inscreverem na plataforma, e a plataforma faz esse match. Então, a Fernanda quer contratar uma estudante, uma estagiária de jornalismo, mas ela tem os pré-requisitos que ela quer. Ela quer que estudante que esteja no 6º período, que tenha disponibilidade para 6 horas à tarde ou de manhã, que tem essa característica. Você coloca isso na vaga que você abre dentro do site, o site automaticamente faz o que a gente chama de recrutar. Ele pega os perfis que se adequam àquela vaga que você colocou e fala, tem esse perfil.
Então, é recrutamento. Não, eu quero uma seleção, eu quero avaliar um perfil comportamental, eu quero aplicar um DISC, alguma coisa, um perfil psicológico desse negócio. A gente faz também. Mas a empresa tem a opção de fazer, porque muitas fazem também com a sua equipe, com o seu RH, tem psicólogo e tudo mais, mas é uma opção. Mas assim, te respondendo de forma mais simples, o próprio sistema faz esse cruzamento de informações para te dar as características, mediante as características que você colocou da vaga, com aquilo que o estudante ofertou, colocou lá no seu perfil de características que ele tem. Vamos falar da FIC Goiás, esse evento grandioso que acontece em Goiânia, Márcio. Fernanda, a FIC tá bombando, um evento maravilhoso. Realmente foi muito acertada a realização desse grandioso evento, que está mostrando a força econômica do estado de Goiás. Juntou aí a FACIEG, junto com a FIEG, FEComércio, OCB, SEBRAE, Fórum Goiano de Habitação, e está fazendo esse evento maravilhoso, entrada franca. Nós não podemos aqui deixar de registrar e agradecer as empresas que acreditaram, que estão expondo, e a gente tem muito orgulho de estar fazendo parte desse evento que está realmente marcando a história da economia goiana. Ô, Humberto, e vamos olhar agora com o olhar do empresário, né? Qual vantagem que ele tem a fazer a contratação de um estagiário? Por que ele... Logicamente, a gente sabe que a depender da quantidade de funcionários que tem dentro da empresa, até tem a legislação que obriga a contratação de um estagiário. Mas pela perspectiva empresarial, existe alguma vantagem nessa contratação? Existe muitas. E aí eu vou aproveitar a sua colocação para poder fazer uma distinção. A cota que você falou é da aprendizagem. Então, assim, você tem aprendizagem e tem estágio. Inclusive, o IEL tem os dois programas, né? Aquela bacana. cota legal é da lei da aprendizagem. Até quantos funcionários... Você tem uma quantidade de funcionários, você tira ali o que estão envolvidos em gestão, o que sobra, você tem uma cota legal que você tem que cumprir. É o menor aprendiz, por exemplo. O menor aprendiz é o nome, né? Jovem aprendiz, menor aprendiz, etc. É a aprendizagem. Isso nós temos também. Aí é um programa um pouco diferente. Por quê? Porque envolve contratação, envolve registro em carteira. Então, se você vai contratar um aprendiz para a sua empresa, você tem que contratá-lo, anotar na carteira dele, ele é um contratado seletista, é de fato o primeiro emprego, né? Só que ele vai receber a quantidade, o salário mínimo dividido pela quantidade de horas que ele vai estar na empresa fazendo o que a gente chama de prática, porque a parte teórica, aí a empresa, a instituição que faz a aprendizagem é que ministra a parte teórica, no caso o IEL. Então, nós temos isso também. Até me permita aqui falar rapidamente, porque em 2015, nós começamos uma parceria com o Senai Goiás. Eu conversei com o Paulo Vargas, seu amigo Paulo Vargas. Nosso amigo, né? Paulo, inclusive, um grande abraço, viu? Tô lutando para trazer ele aqui. Vai vir aqui. Nem que seja no laço, mas ele vem, viu? Eu vou reforçar o pedido lá. Paulo é uma sumidade lá para nós. Conversamos lá entre nós e a gente fez uma parceria em que o IEL, a lei permite que uma entidade que oferta aprendizagem, ela pode também contratar o aprendiz na sua folha. Então, imagina, a cota não é do IEL, a cota é da empresa do Márcio, né? Você tem que cumprir uma cota, só que você não quer registrar o aprendiz na sua folha. Uma terceira parte, no caso do IEL, pode qualificar e pode registrar ele na minha folha. Então, eu passo até a ser solidário com você na contratação, muito embora a obrigação legal é sua. E aí eu conversei com o Paulo, falei, Paulo, vamos modelar uma situação em que o IEL entra com essa formação, a gente tem que ser formador também, naquela época uma parte pequena do curso, né? A gente estava com a formação mais comportamental e o Senai com a parte técnica, da aprendizagem técnica, e a gente começou a ofertar isso para as indústrias, que eventualmente elas, tendo a gratuidade da formação técnica pelo Senai, que o Sistema S tem essa obrigação de devolver o que ele recebe em gratuidade da formação profissional, muitas empresas da base industrial não contratavam a gratuidade do Senai porque não queriam fazer o registro do aprendiz na sua folha, por N motivos. Um deles, por exemplo, se você tinha lá um índice de eficiência que dividia por funcionários, por cabeças, por head, você colocando lá 10, 15, 20, 30, 40, 50 aprendizes na sua folha, obviamente que o seu desempenho diminuía, né? Com certeza. Então, assim, N motivos. Aí nós começamos essa parceria, o IEL contratando na minha folha,
qualificando com o Senai, e a coisa deu muito certo, correu muito bem. E agora, no final do ano passado, a partir agora de 2025, o IEL também começou a ofertar qualificação 100% do IEL. Então, hoje o IEL qualifica com a parceria do Senai na aprendizagem e qualifica também com a nossa própria formação de um curso que a gente chama de assistente administrativo na era digital. Então, só para poder contextualizar. Então, assim, aí voltando para a questão do estágio, quais são as vantagens? Eu citei algumas aqui, né? Falei da questão de conhecer o aluno, né? Ver o estagiário ali, se ele tem um comportamento bacana, se é aderente à cultura da empresa, se faz ou não faz sentido, né? Esse é um deles. E a lei do estágio, ela é muito flexível para você contratar ou para você desligar, não tem dificuldade nenhuma. Você acertou com o estagiário, definiu a bolsa, ele concordou, 4 a 6 horas, que a lei permite que seja de 4 a 6 horas a jornada diária, ele começou a trabalhar. Se deu certo para você, que bom, ele fica. Só que se não deu certo, você pode dizer o seguinte, olha, amanhã não precisa que você venha. Simples assim. É simples para você, é simples para ele também. Que é para falar assim, doutor Márcio, amanhã não vem mais não, tá? Arrumei outro negócio aqui, Então, assim, tem essa flexibilidade. Então, a grande vantagem do estágio é isso, é você conhecer, você ter flexibilidade, você não tem obrigação nenhuma, você paga lá no final do período, que a gente chama de descanso remunerado, né? Que é proporcional ao tempo que ele ficou na sua empresa. Você ficou lá 4 meses, aí você vai dividir por 30 por 3, 10 dias, depois você tem que pagar para ele, como uma forma de descanso remunerado pela bolsa que você paga. A bolsa você define, não existe limite de bolsa, você pode colocar a bolsa de 800, de 500, de 1.500, não importa, a lei não fala. Então, a lei é muito ampla. E isso cria um ambiente favorável para você colocar o estagiário para dentro da sua empresa. Inclusive, o Márcio é parceiro aqui, Fernando, a gente tem muitas interações com as associações comerciais que são representadas pela FACIEG, né? Em vários municípios aí, em que a gente tenta, através do programa de estágio, levar essa flexibilidade do estágio para os associados da FACIEG, né? Aí o comércio, o serviço, enfim, a mercearia, a clínica, o armazém, o cara pode colocar um estagiário para dentro da estrutura dele para apoiar a atividade dele, lembrando sempre que estágio é aprendizagem. Estágio não é emprego. Você não pode dar para ele. Isso não pode virar uma mão de obra barata e explorada dentro nenhuma, da empresa, né? Como é que se dá a fiscalização em relação a isso? E esses aprendizes, esses estagiários, são conscientizados quanto a isso? De que eles estão indo ali não para serem usados como mão de obra efetiva? Né, isso é muito claro na lei, nas nossas orientações, no nosso site, né? A gente fala muito quando você abre uma vaga para um novo empresário, deixa claro o que é a função do estagiário. Você não pode, como você mesmo falou, eu tenho um estoquista aqui na minha empresa, eu vou tirar ele, vou colocar um estagiário que é mais barato, não pago nenhum tipo de contribuição ou de obrigação social, não é assim, né? Ele é um aprendiz, não quero confundir as coisas aqui, ele está aprendendo, né? Tanto é que a lei fala que ele tem que ter um supervisor. O estagiário não pode, se você contratar uma jornalista, como você teve exemplo, para a sua empresa, você tem que supervisioná-la. Você assina um documento, esse documento, o IEL, qual que é o papel dele? A gente controla isso, né? Então, assim, eu controlo a matrícula do aluno na universidade ou na escola de ensino médio, porque eu preciso saber se ele está estudando, né? Ele só pode estagiar se ele estiver estudando. Se ele estiver estagiando e estiver estudando, ele está sendo uma relação ilegal nessa história. E aí a gente fala muito isso, a empresa tem que ter muito cuidado, porque se tiver cumprindo a regra certinha do ponto de vista da legislação, zero de problema. Se ele tiver com uma relação mascarada do tipo, a carga máxima de estágio é 6 horas, Márcio, e ele está fazendo 8, ele está trabalhando no final de semana, ele está fazendo atividade que não é do estágio, que é substituição, troca, né? Como você falou, mão de obra mais barata, ele pode acionar ele na justiça e seguramente ele vai ganhar. Então o empresário tem que ter muito cuidado com isso. E aí você me fez uma pergunta que eu vou te responder, como que a gente orienta e quais as atitudes que a gente toma com relação a isso do ponto de vista do aluno, que talvez seja a parte mais fragilizada na relação. A gente tem uma área grande lá do IEL de atendimento, a gente tem uma central de relacionamento
Hoje deve ter lá umas 27, 25, a última vez que eu vi tinha 25 pessoas só na área de central de relacionamento para poder conversar. Conversar, explicar, tirar dúvida, né? Dar informações e orientar tanto o aluno, quanto a empresa, quanto a instituição de ensino, que são as 3 partes, né? De como funciona a lei do estágio. Se o aluno, e já aconteceu, faz alguma reclamação, dizendo que ele está numa relação de estágio que não configura o estágio, o que a gente faz enquanto agente de integração? Eu não tenho poder de polícia, e muito menos não vou denunciar, eu não posso denunciar, porque a denúncia tem que partir de quem se sente lesado. Mas a gente entra em contato com a empresa, explica a situação. Nós temos uma área de registro de informações, de compliance, de auditoria interna, tem canais de denúncia o tempo todo no sistema indústria, no IEL como um todo. Então a gente dá explica isso muito para o estudante, que ele pode e deve, né, caso se sinta explorado, entrar em contato conosco, a gente toma as providências de falar com a empresa, explicar, reportar para a empresa aquele tipo de reclamação que está tendo e pedir para se organizar dentro do que é a lei. Porque também eu não posso avaliar se o que o aluno fala é verdade ou não. Isso não é papel de agente de integração. Meu papel é orientar e conectar. E se a situação persiste, aí faz parte da atitude do aluno, né, entrar com uma reclamação ou uma denúncia nos canais formais legais, né? Vamos prestigiar a MAG Seguros, nossa parceira aqui no FACEGPod? Fernanda, a MAG é uma empresa especializada em seguros, principalmente seguros de vida. E ela tem uma expertise em seguro de vida coletivo, que é um plus bem interessante, porque, sobretudo, aí para quem tem um grupo de colaboradores, um empresário tem 10, 15, 20 funcionários, ele consegue trazer uma rede de proteção para todos eles, pagando um valor mensal muito baixo, sobretudo em comparação com o que é praticado dentro do mercado. E outra coisa muito importante, a MAG é uma seguradora extremamente idônea, né? Se eu não estiver falando bobagem, é o terceiro CNPJ do Brasil. Você vê o que é a MAG Seguros. Então você está contratando um produto de qualidade, com valor extremamente acessível dentro do mercado, e vai dar uma proteção para todos os seus colaboradores. Márcio, mas como é que eu conheço a MAG Seguros? É só procurar nas associações comerciais. Humberto, bem na parte... Eu quero aproveitar e dizer que a gente está fazendo uma cotação de seguro para todos os 3 mil funcionários do sistema lá, então vai na MAG. A gente fazer um contato com a MAG, quem sabe a gente consegue até ter uma conversa boa lá, né? Coisa boa, tá vendo? Tem um desconto aqui da Neto, presidência, chega vai estar nos ouvindo, você corre lá no IEL, hein? Vamos fechar lá. Tá na hora. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Agora sim, em cima do que você falou, agora a parte operacional e prática mesmo. Eu estou lá no meu interior, estou adorando essa ideia de estágio, eu quero realmente abrir vagas dentro da minha empresa. Tem algum tipo de formalidade? Eu tenho que estar necessariamente com o IEL? Ou eu consigo fazer isso sem ter a parceria com o IEL? Como que é a parte prática da coisa? Você pode, inclusive, contratar direto com a universidade. Isso não é problema nenhum. A universidade pode, porque Mas eu sempre tenho que ter um terceiro elemento envolvido. Eu não posso fazer contratação direto com o estagiário. Você pode. Não, direto com ele não. Tem que ter. O aluno ele tem que estar apto a estagiar, ele tem que estar estudando, ou no médio, ou no superior, ou pós-graduação, enfim. Tem problema, ele tem que estar estudando, né? Para que ele esteja apto a estar em estágio. Aí depende do período que está. Cada universidade, no caso do curso superior, ela tem períodos que ela pode liberar, tem que ter uma autorização da universidade, mas assim, ele pode fazer. Só que existem outros agentes de integração, não é só o IEL. O que é o papel do agente de integração? Zelar para que essa relação se torne a mais segura possível. Por quê? Na lei do estágio você tem que pagar um seguro, o seguro é obrigatório por lei, você tem que acompanhar a frequência do aluno na universidade, você tem que ter um relatório de supervisão. Então, são vários requisitos que a lei exige que você tem que cumprir. Então, e aí entra aquele risco que eu falei, trabalhista, né? Então, se eu contrato um estagiário direto à minha empresa, vem para cá, vou te pagar uma bolsa e não sei o que tem, não precisa ter ninguém no meio fazendo essa interface, eu resolvo com você, e você faz isso numa relação de confiança, o risco é muito grande.
É que nem adotar uma criança sem os meios legais. E existe, e assim, por uma questão, Márcio, que é muito pouca, porque, via de regra, a taxa de estágio, você me pergunta quanto que é uma taxa de gestão de estagiário mês? Coisa de R$100, 80, 90, depende muito da situação. Então, assim, o risco é muito grande pelo valor pequeno que você desembolsa. A gente fala isso muito em prefeitura. A prefeitura tem como é uma relação muito... A relação pública é diferente de privada, talvez você não tenha lá os mecanismos de controle muito bem acertados no público, mas acompanhados, né? A gente fala muito, olha, cuidado com o programa de estágio, cuidado, tem que ser um negócio bacana. Além do lado legal, o público tem um lado da visibilidade. Então, a gente fala muito isso. Olha, se você atrasa, se um prefeito atrasa uma bolsa de estágio 1, 2, 3 dias, dependendo da cidade, vira um caos. Então, assim, esse cuidado, esse zelo com o programa, cumprimento da lei é muito importante. Tá? Humberto, vocês têm estatísticas da conversão desses estágios em contratação? Temos. A gente sempre faz uma pesquisa de egressos, a gente chama de egressos, né? A gente tem uma taxa de efetivação bem interessante. A gente fala lá que em torno de 70% dos estagiários são efetivados. Como é que a gente controla isso? Como é que essa conta acontece, né? Nós temos lá no IEL, como eu falei, o IEL tem, a gente está falando de estágio aqui, mas tem uma forte pegada na parte de gestão, né? Nós construímos um observatório de dados chamado Observatório FIEG, e aí demos o nome por sugestão do presidente Sandro, à época da FIEG, de Iris Rezende. Então, Observatório FIEG Iris Rezende. Foi até um detalhe bacana, não lembro se o Márcio estava lá, mas foi a última obra, a última homenagem em vida que ele recebeu, né, que levou o nome dele. Foi um negócio bem legal. Pouco depois ele afastou da vida pública, enfim. E o observatório, o nosso observatório FIEG, que o IEL construiu e faz a gestão, ele é um data lake de várias informações, de dados, de dados sociais, econômicos, tudo mais, que a gente controla vários indicadores, né? E uma das coisas que a gente faz para dar essa informação que eu te falei, eu tenho o dado do aluno que está na minha base, né, estagiando. Depois eu tenho um dado que eu puxo da RAIS, por exemplo, que eu sei quem está efetivado, porque é um dado público, é um dado aberto. E eu consigo cruzar essa informação e dizer que aquele aluno que era estagiário, hoje ele está trabalhando. Então, e aí eu queria até, me permita aqui um parênteses, Márcio e Fernanda, falar um pouquinho dessa parte do observatório, porque é um projeto nacional, né? É a cultura do uso do dado, né? Que você tem que pegar o dado para transformar em informação. Não me lembro se você esteve lá, se a gente chegou a te apresentar, mas é uma plataforma que a gente usa muito para dar subsídio às empresas para que elas tomem decisões mais assertivas. Eu vou citar um exemplo aqui do que aconteceu na parte pública também. Cerca de 2 anos e pouco, nós tivemos uma conversa com a FGM, na época era o Haroldo, que era o presidente da FGM, você conhece, e construímos um indicador que nós chamamos de IFC, Índice pelo Futuro das Cidades. Construímos em parceria com a FGM, são 7 verticais: economia, habitação, infraestrutura, saúde, 7 verticais. Cada vertical deve ter são coisa de 50 indicadores nessas 7 verticais. E a gente começou a comparar resultado de performance de uma prefeitura com outra, considerando tamanho da prefeitura, a prefeitura de 20 mil habitantes, comparando com uma prefeitura de 20 mil habitantes, para ter uma equidade, né? E comparando por região, 20 mil habitantes lá no sudoeste é diferente de 20 mil habitantes no leste e nordeste, né? Se Mambaí tiver 20 mil, se lá Montevidéu tiver 20 mil, a quantidade de pessoas é a mesma, mas a condição social, a econômica é diferente. E aí a FGM começou no evento que eles fazem de final de ano, Encontro Anual de Gestores, vai acontecer agora de novo no Centro de Convenções, começou a reconhecer as melhores prefeituras em termos de práticas de gestão, considerando esse índice, né? Isso vai acontecer agora de novo. E o que é a informação bacana que eu ia comentar? Agora, há cerca de um mês e pouco atrás, nós tivemos um reconhecimento da CGU, Controladoria Geral da União,
de que o nosso índice, construído junto com a FGM, foi o melhor projeto de reuso de dados abertos do Brasil. Olha do que bacana, Brasil. Não é Goiás, não é Centro-Oeste, é do Brasil. E tinha concorrentes assim, de muito peso. Investimentos altíssimos lá, de plataformas de mapeamento do sistema, de ecossistema de inovação no Brasil inteiro. Então, assim, orgulho, hein, Humberto? É danado, né? Time, grande, né? grande. E aí, o que a gente quer, Fernanda Márcio? E eu falei isso muito agora com o Paulo, que é o presidente, né? Ele é entusiasta disso também. O próximo evento vai ser da FGM com a AGM, eles vão se parcerizar no evento. A gente quer multiplicar isso para que a gente consiga construir nas prefeituras a cultura de gestão. Isso, eu até já comentei com o Márcio, quando o Sandro foi presidente lá na FIEG, ele cobrou muito do IEL que a gente trabalhasse também, como a gente tem um foco grande em gestão para a empresa privada, que a gente começasse a trabalhar também a gestão para a empresa pública, né? Para as prefeituras e tudo mais. E como está fazendo falta. E aí, é um desafio, eu falei, o presidente, é desafiador, porque para a empresa privada que tem uma lógica de continuidade, de mando, né, de hierarquia, é uma coisa. Para a prefeitura, que hoje o prefeito é um, amanhã o adversário é outro, então é mais complicado. Mas a gente começou esse trabalho e não tem sido fácil, mas tem sido bacana, tá? Segura um pouquinho para você falar um pouco mais sobre esse trabalho detalhadamente para a gente. Antes, vamos falar da Solute, que é goiana, com muito orgulho, né, Márcio? Fernanda, pensa no orgulho, porque esse mercado da certificação digital, nós temos várias empresas, mas a maior do Brasil está aqui no Goiás, é a Solute. A Solute, ela trabalha com certificado digital e eu fico acompanhando com muita apreensão. Às vezes um amigo relata que fez a renovação do certificado digital baseado no e-mail que ele recebeu de sei lá de onde veio. Olha o risco, o certificado digital é a sua assinatura. Através desse documento você vai estar aí fazendo as grandes operações financeiras da sua vida, do seu CPF, seu CNPJ. Então isso não é brincadeira, você tem que fazer o seu certificado digital no local que tenha procedência, para não te dar dor de cabeça. E as nossas associações comerciais são parceiras da Solute. Então você pode fazer o certificado digital tranquilamente lá na associação comercial, porque você vai estar pagando um valor abaixo que o mercado pratica, além de estar ajudando a manter esse sistema que te protege, que te defende, que vai lutar pelos seus interesses. Então, falou certificado digital, é na associação comercial. Agora você conclui. E aí, Humberto. Fernanda, antes de concluir aqui, eu quero fazer um parênteses. A Solute, nós temos também uma parceria com o Grupo Solute, né? Eles têm lá o Everest, o Grupo Everest, que faz parte do Grupo Solute, e eles têm um projeto, cara, eu preciso falar isso aqui, um Data Lake que é fabuloso, né? Um Data Lake, um projeto de construção assim, ambiciosa, gigante, né? Com eficiência energética gigante também, monstruosa, e a gente está num projeto junto com eles, quando eu falo o IEL, né, porque a gente também tem uma área de soluções digitais e inovação, em que a gente, junto com os parceiros, capta recurso para poder investir em projetos de relevância. E isso junto, inclusive, com a AWS, com a Amazon, que também é a nossa parceira em ações de inovação. E a Everest tem sido um grande player nosso aqui, e o pessoal do Grupo Solute realmente é maravilhoso. E tanto que é bom a gente ir lá naquele prédio. Gente, é um a sede, né? deles. É mesmo. É o trem mais modernoso que você imaginar na vida. Que coisa. O trem é todo tecnológico, rapaz. Onde fica? Eu sou meio ruim de Goiânia. Ao lado ali da PUC, indo perto do Serra Dourada, ali. do lado do Ministério sim. Público ali. Perto do Serra Dourada, onde o Tigrão sempre ganha, é ali próximo. Essa é a Só sua não joga lá referência. mais, né? Porque ganhar. Ô, Fernando, Sempre que ele não joga nós lá, né? vamos Não voltar para a entrevista, que começou a falar baixaria aqui no meu Essa Fala 9, eu é. não vou aceitar Eu desafio vim de aqui camisa não, tá? verde em homenagem a você, Márcio. Brincadeira. Foca, Humberto. Então, Humberto, o que você dizia? Eu falava bom, comentei rapidamente, né? Eu dizia da questão, assim, do desafio do planejamento estratégico, né? Sem querer fazer propaganda, mas acho que a gente tem que exaltar isso. Tem uma pequena prefeitura lá no extremo noroeste de Goiás, nordeste ali, né? Na verdade, sudoeste, chegando para Mato Grosso, que é Itajá. Itajá é uma cidadezinha de 3 mil habitantes, o prefeito é o Lucas, menino novo. Nós temos associação comercial lá. Inclusive, mandando um abraço à nossa presidente Ana. Então, e o Lucas, que é um jovem, tem uma cabeça boa, né? Moleque bom, viu? Bom, cabeça boa. Bom, absurdo. Nós começamos com ele, a ideia era, como eu falei da parceria com as prefeituras, levar
o básico é bem feito, né, para a prefeitura, que é um planejamento estratégico. Então, assim, a prefeitura tem lá, o prefeito, quando ele entra para se candidatar, ele tem que registrar o seu plano de ação, a lei exige, a lei eleitoral que ele exige, que ele tenha lá um planejamento das suas ações, mas normalmente a gente sabe que uma coisa que ele coloca, outra coisa que na hora que ele chega, senta na cadeira... A prática, né? Tudo muda, né? Então, o Lucas tem sido um guerreiro. Nós começamos um trabalho lá de planejamento estratégico. Agora, nesse mesmo encontro que vai acontecer no final do ano, ele vai apresentar o resultado disso. Então, o que é o resultado disso? É um BSC, um mapa estratégico, com projetos num BI que nós montamos para ele, com metas, com prazo, com valor, uma coisa assim. Parece empresa privada, como se fosse empresa privada. É um negócio absurdo, tanto que é difícil isso girar. Semana passada nós estivemos lá com os secretários. De eficiência que a gente não está acostumado na área pública, né, no setor Porque público. No privado você pode escolher. Olha, eu não gostei do Humberto, esse cara não me atende, eu quero outro. Beleza. No público já não é muito assim. O secretário é amigo do fulano que ajudou na campanha, e aí o secretário às vezes não é a pessoa que tem um perfil mais adequado para aquela função. Então, assim, é um desafio, mas esse tipo de coisa vai acontecer. Para você ter uma ideia, só para contextualizar, a gente está fazendo esse planejamento lá de Itajá, e do começo do ano para cá, nós encaminhamos 47 propostas de planejamento. Só o Itajá agora que... Só o de Itajá que a gente está fazendo. O resto está... Assim, o cara quer fazer, mas ele não consegue ter ainda no seu município uma percepção de que é o momento, sabe? Mas assim, a gente vai persistir, vai insistir, e isso em algum momento a gente tem que virar essa chave. Porque como a educação transforma as pessoas, não tem outro jeito, a gestão transforma as empresas, as prefeituras também não tem outro jeito. Sim. Pra você ter uma ideia, quando o cara melhora um indicador de educação ou de saúde e meio ambiente, ele melhora a receita do município porque vem mais dinheiro da parte que é dividida para os municípios, né? Roberto, uma outra questão, a gente está tendo a oportunidade de andar muito por conta da FACIEG e, inclusive, acho que 90 não, acho que 100% dos empresários que nós tivemos a oportunidade de trazer aqui para o podcast aponta que um dos gargalos que ele está enfrentando é a ausência de mão de obra. E é o que a gente também escuta quando está andando. O IEL também está passando por essa dificuldade de ter estagiários, ou é um cenário que não está tendo esse problema? A mesma não é diferente, né? Até porque a gente está falando de uma geração nova que vem e que tem... a gente fala muito, o Márcio, e o IEL faz muito isso, pra você ter uma ideia. No mínimo, 4 vezes por semana, nós estamos com a nossa equipe dentro de instituição de ensino fazendo palestra. Falando de comportamento, de como se portar numa entrevista, como você ser um profissional, que habilidade, que atitude você tem que ter. Por quê? Porque hoje a gente tem uma geração muito... que querem as coisas muito rápido. O cara quer sentar como estagiário, daqui a um ano ele quer ser gerente. Ele acha que o negócio é assim, né? E não é assim. Quer dizer, você tem que subir, você tem que ir construindo, né, as suas etapas. Então a gente sofre, eu diria que a gente sofre muito com a rotatividade, né? O grau de exigência é muito grande, o grau de paciência é muito pequeno. Estou falando dos jovens, né? Como eu te falei, eles querem rapidamente resolver as coisas. Agora, deixa eu dar um exemplo do IEL, que eu acho que vale a pena a gente refletir. Nós temos lá hoje 107 colaboradores seletistas, né? Aí tem terceirizado, tem na área de inovação, de solução digital, você contrata muito PJ, etc. Mas eu tenho lá 49 estagiários. Então, a metade do que eu tenho de seletista, eu tenho de estagiários. E é impressionante a qualidade dos meninos e meninas que a gente tem. Ô, turminha boa, assim, pega muito rápido, é muito ligeiro. Então, assim, é muita competência, só que, como eu falei, às vezes você tem que trabalhar muito o comportamento. Mas grande parte do que a gente faz, na parte por exemplo, de mercado, né, de contato com o cliente, de fazer prospecção e tudo mais, deve ter lá umas 7, 8 pessoas que são estagiárias. Cada uma melhor do que a outra. São ligeiros, né? Cada uma melhor do que a outra. Eles vêm com tecnologia embarcada. Não, e como eu falei, e aí você compete a você fazer o quê? Quando você percebe que é um profissional brilhante, eu fiz isso agora. Uma menina que faz vídeos lá para nós. A menina é um avião, uma loucura, assim, a
capacidade, a rapidez, né, a qualidade. Eu falei, minha filha, não tem jeito não. Ah, tá tendo oportunidade. Não tem não, a oportunidade é aqui. Aí eu efetivei, não tem como. Você foi promovida. Né? Você foi na verdade, admitida. Né? Admitida, que coisa boa. Uniodonto, planos odontológicos, na hora do sufoco faz a diferença, hein? E como faz, viu, Fernanda? Quem já teve uma dor de dente sabe muito bem o que eu tô falando, viu? Aí vira duas dores, viu? Primeiro o dente realmente e o outro na hora de acertar a conta, Jesus joga luz, viu? E a Uniodonto, ela traz um produto muito interessante para o mercado, que são planos odontológicos. Você paga um valor mensal e como se fosse um plano de assinatura, o valor fica bem interessante. E você ainda pode fazer na modalidade coletiva. Então você tem lá um grupo de funcionários, você quer dar uma proteção ampla para todos eles, você pode fazer a contratação do Uniodonto. Márcio, onde é que eu conheço a Uniodonto? Onde é que eu acho eles? É só procurar a nossa rede de estações comerciais. Humberto, a atuação do IEL não deixa de ser um termômetro interessante, né, sobre o mercado. Por exemplo, quais áreas têm demandado mais de vocês? Então, na parte de formação, na parte de estágio, na parte de graduação, são os de sempre. A administração, até porque são cursos mais ecléticos, né? Uhum. Então, eu posso contratar um estagiário de administração para poder fazer um trabalho de atendimento, de organização, da parte de compras, da parte de finanças, né? Posso fazer tudo isso. Quando eu pego algum curso mais específico, engenharia civil, aí eu tenho que ter um estagiário ligado àquela formação. Então, fica mais restrito. Então, as áreas de humanas são mais fáceis e as exatas são mais complicadas, porque é muito específica. A área, por exemplo, de saúde é muito específica. Eu não posso colocar uma estagiária enfermeira para fazer uma coisa que não seja na área dela, né? Então, assim, isso não mudou muito, né? Claro que agora você tem uma demanda muito grande por estagiários que entendam do processo de venda online. Entra o IA também. IA todo mundo quer. Então, assim, e eu falo muito isso, tá? Porque, como você falou, a tecnologia vem embarcada com eles. Então, a gente aproveita muito esses estagiários que têm essa capacidade, coisa que nós, né, Márcio, temos uma certa... não facilidade. Meu celular, quando dá assim, qualquer né? pau aqui, eu já passo para minhas meninas, toma conta. Daqui a pouco é as netinhas. Daqui a pouco é as netinhas. Mas eu queria reforçar aqui também alguma coisa importante que a gente faz no IEL, que são os nossos programas de gestão. O Márcio vai lembrar, eu comentei com ele, o IEL atua na parte de gestão. A gente tem lá uma definição de que as médias empresas são as empresas que normalmente o IEL atende. A faixa de empresas. Por quê, Márcio? Porque pequena você tem o Sebrae e a grande tem vida própria, tem equipe, tem estrutura e tudo mais. Mas não é só isso, né? Não é, a gente coloca isso como um caminho para o nosso planejamento, mas a gente também atende pequena empresa. E agora a gente tem o Sebrae como parceiro em vários projetos. Eu ia até te perguntar isso, não concorre com o Sebrae? Não, complementa. Complementa. Então, assim, há 3 anos a gente tem uma parceria com o Sebrae num programa chamado Inova Mais Digital. O que é isso? É um portfólio que nós criamos de soluções em que a empresa vem, né, micro, pequena empresa, ela procura o IEL e a gente faz um diagnóstico para atender. Eu preciso de melhorar o meu site, preciso melhorar a minha parte de venda, preciso melhorar a minha parte de presença digital, ou mesmo organização da minha área comercial, coisa parecida. E a gente tem um portfólio de soluções dentro de um contexto que a gente construiu com o Sebrae, a metodologia exclusiva do IEL, em que eu consigo atender essa empresa e eu consigo aí, Márcio, você conhece bem, você é conselheiro lá, a gente consegue a parceria do Sebrae Tech, 70% do valor da consultoria o Sebrae paga, né? Nessa linha desse programa específico. Que boa essa opção, né? Acho que muito empresário nem sabe. Aliás... É um desafio nosso divulgar. É bom a gente ter um espaço assim para divulgar esse tipo de programa, de iniciativa. São até 200 horas de consultoria, 210 horas. Isso dá 21, 22 mil reais se ele quiser o total da consultoria do Sebrae, sendo que 70%
ele é ressarcido, ou seja, ele não paga, né? O Sebrae é subsidiado, assim. Isso. O Sebrae paga. Então, assim, depois a gente tem que, né, não tem tempo para entrar em detalhes aqui, mas é um programa muito bacana. Mais de 400 empresas já fizeram esse programa. E o Márcio, a gente de vez em quando conversa com as associações, a gente é muito próximo, é Márcio. E divulga também, porque para o associado da Facieg, para o empresário também é bacana, porque é um portfólio grande de soluções que ele pode customizar para a empresa dele. Depois que a gente falar da Pignat, marcas e patentes, eu quero que você explique justamente como é que o empresário tem acesso a isso. É batendo na porta? Já. Fernanda, a Pignat é uma empresa que atua dentro de um ramo que poucos empresários dão a devida importância. O seu nome, que está lá no seu CPF, você fica em paz, ele é seu e ninguém toma. Agora, o nome da sua empresa, infelizmente, não é assim. Não adianta você abrir o CNPJ, tá lá na JUSEG, ter o contrato social. Se outra empresa colocar o mesmo nome da sua e registrar primeiro, companheiro, infelizmente você dançou. Então, isso não é brincadeira e não é só a questão do risco de você ter que fazer uma nova fachada. Isso aí, no português bem bonito, né, é o de menos, né? Uhum. Porque você imagina, você tem 10, 15, 20 anos de um nome empresarial consolidado, que tem credibilidade, de uma hora para outra você vai perder esse nome. Não corra esse risco. Procura a Pignat. Márcio, mas esse é muito caro. Não, muito pelo contrário. A Pignat, até pelo volume de contratos que ela tem, ela consegue trazer dentro de valores extremamente atrativos. E não, outro receio também que você tem que ter é que, infelizmente, nesse meio que não falta é gente que faz rolo. Então você tem que estar junto com uma empresa que tem idoneidade. Pignat está junto com o nosso sistema há vários anos, é uma empresa que realmente tem essa credibilidade. Mas onde é que eu acho, então, a Pignat? É só procurar as nossas ações comerciais. Humberto, até em cima da pergunta da Fernanda, sempre pertinente. E aí, onde é que eu acho o IEL? Eu estou interessado em contratar um estagiário. Então, primeiro o caminho mais fácil é o site, né? ielgeo.com.br. Esse é o caminho mais direto. Tem um telefone que aí, me desculpa, eu não me lembro aqui, mas depois eu posso, né? Que é um atendimento digital, que você tem lá uma URA que joga para as áreas do IEL. Mas o melhor caminho é através do site. Para o microempresário também, que está interessado Todos. Porque isso lá ele consegue, o site é bem intuitivo, ele consegue perceber quais são as áreas de lá, ele consegue se direcionar. Vou localizar um telefone aqui, daqui a pouco eu passo também, que é um contato direto que ele pode ter. E como que o IEL se mantém? Você comentou que vocês não têm recurso compulsório, né? Como o sistema S, né? Então, o IEL é uma instituição civil sem fins lucrativos, né? Mas a gente precisa gerar superávit para manter as nossas atividades. É natural. Então, eu não tenho lucro, não tenho distribuição de lucro, o meu diretor não é remunerado, eu sou um executivo da casa, sou remunerado para isso, porque eu preciso fazer com que o IEL gere receita para poder ser mais atuante. Quanto mais receita eu consigo gerar para dentro do IEL, mais eu consigo promover a missão institucional do IEL. Então, através das nossas ações, desses produtos, né, a gente não tem gratuidade, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que cobrar alguma coisinha, ou eventualmente conseguir captar algum recurso, né? Como eu comentei, a gente tem várias soluções que envolvem aí atendimento às empresas e a gente cobra alguma coisa por isso, ou através de um subsídio do Sebrae, ou através de um atendimento que tenha uma relevância, né? Então, assim, a gente faz isso, né, através das nossas ações. A gente tem, e aí é importante destacar, Márcio, a gente tem como eu comentei lá no início, o SES e o SENAI são os nossos instituidores, mantenedores da FIEG também. Existe uma resolução da CNI, nossa casa maior, que ela replica para todos os estados, em que existe um percentual até 1,5% do compulsório SES, SENAI e Federação que ele pode, não deve, mas pode até esse limite, repassar para as ações dos IELs nos estados. Bacana. Tá? Só que isso é um valor pequeno e se a gente ficar conformado com isso, você vai ficar nanico ali a vida toda, né? Então, não é essa nossa... Se eu quero ter relevância, eu tenho que dar essa... Você está há quanto tempo à frente do IEL aqui em Goiás? Eu entrei lá em 2011. Por indicação do seu amigo Pedro Alves de Oliveira. Vilanovense, qual você? Por isso fala um pouquinho do Humberto. A gente falou muito do IEL. Qual é a sua trajetória? Menos na parte do futebol. Essa parte a gente quer saber, não. Gente, eu torço para aquele outro time do estado, por isso que eu falei isso. Viu? Aquele que estava bem, agora não está mais, mas tudo bem.
eu tenho... eu nasci dentro de uma indústria, né? Meu pai veio do interior, em Cumari, cidadezinha pequena, perto de Catalão. Veio para cá tentar uma coisa diferente. Lá na cidadezinha ele já mexia, com meu avô era construtor, ele tinha uma pequena marcenaria, né? Que naquela época nem se chamava marcenaria, porque quem construía as casas, falando aí de 100 anos atrás, ele construía a casa e entregava aquilo com... Não existia armário, existia malão, né? Aqueles malões, né? Então, ele fazia a casa e também tinha a fábrica lá de fazer os malões, fazer os portais, fazer as janelas. Não existia janela né? Era tudo de madeira. E aí meu pai, em 66 na verdade, veio para Goiânia. Um irmão dele já tinha vindo mais cedo um pouco, né? Um ano antes. E aí montaram uma empresa de imóveis em 67. Essa empresa deu muito certo, graças a Deus hoje ela funciona e funciona bem, cresceu, está instalada lá no polo moveleiro de Senador Canedo, da Codego, lá em Senador Canedo. Hoje a gente tem um fornecimento forte para setor de hospitalidade, hotéis, né, clínicas, tudo que envolve hospitalidade a gente está atuando. E como é que eu vim parar nisso aqui, né, que eu acho que é a pergunta, né? Então eu cresci lá, nasci lá dentro, cresci lá dentro, toquei a vida inteira dentro da empresa, me formei em Direito e Administração, mas sempre dentro da empresa. E lá em 2007, ou 2006, o então presidente da FIEG, o Paulo Afonso Ferreira, também seu amigo, nosso amigo, ele tinha uma situação no Sebrae de discussão lá de diretoria, de indicação para diretoria, aquele negócio não estava fechando, enfim, houve uma certa confusão e aí o Paulo me convidou para assumir uma diretoria lá, porque eu era presidente do Conselho Temático da minha pequena empresa na FIEG, até porque eu tinha sido presidente do sindicato também dos móveis. E eu falei, Paulo, não posto na empresa, não atende lá, porque o governador Alcides precisa resolver e até agora não resolveu, eu assumi. Aceitei, na vã ilusão de que aceitaria, depois alguém entraria no meu lugar. Isso em 2006, entrei em 2007. E lá se vão? Aí eu entrei pro Sebrae e aí falei, meu Deus, não tem como sair disso aqui. Aí eu fiquei lá 4 anos, na época os mandatos eram de 2 anos. Fiquei lá de 2007 a 2010, não tinha recondução, depois do 3º ano. Aí o Pedro Alves, que estava na FIEG, sucedendo o Paulo Afonso, ele tinha que indicar alguém para o IEL, porque o então superintendente já queria sair e tudo mais, ele me indicou para o IEL. E já se vão aí 14 anos, né? Que maravilha. Passa rápido, né? Coisa boa. Minha história foi essa, assim, bem resumidamente. Humberto, parabéns pela trajetória, Obrigado. pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí à frente do IEL, pelos programas que transformam vidas certamente, né? E por essa responsabilidade social que o IEL carrega. A gente agradece demais a sua presença aqui e o bate-papo. Obrigado. Sadio, bom, agradável com a gente aqui. Muito obrigada. Obrigado demais. Queria agradecer vocês pela oportunidade de novo para falar aqui em nome do IEL. Agradecer o Márcio, que é um amigo antigo. O Márcio, eu não sei o que ele faz. Você já descobriu como é que se clona humano, porque esse cara está em tantos lugares ao mesmo tempo. Ou ele tem sósia, ou ele descobriu o segredo da clonagem humana, né? É um cara batalhador, que está sempre em todos os locais, é um parceiro de primeira hora, né? Agradecer aí pela parceria e desejar sucesso aí na FACIEG. Eu sei que a FACIEG tem cada vez mais crescido e ganhado em termos de importância e relevância, muito até pelo seu trabalho. Parabéns aí. Vamos nessa? Simbora, né? Então A prosa foi boa. Foi boa. Muito obrigada, viu? Você que nos acompanhou até aqui, você que nos ouviu também pelas rádios parceiras. Um grande abraço. Tchau, tchau.